Aqui no Centro Cultural de Belém. Pode falar, Com a vira. Sandra, com o Marco, Da Enneato Grow. Grow, aqui com o Nicolai, Núcleo da Consciência, a preparar-me. Olá pessoal, estamos aqui em Lisboa, aqui no Café, no Centro Cultural, um lugar lindíssimo aqui em Belém. E a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre o Enneagrama Sagrado. Depois de quase 8 dias num retiro absolutamente profundo, de trabalho de campo, de energia, de transformação aqui com a Enneato Grow, no Núcleo da Consciência. A gente vai ter um bate-papo com o pessoal que vem nos ver sobre o Enneagrama Sagrado aqui na nossa live. E a Sandra e o Marcos estão aqui para conversar um pouco com a gente também. E se tiverem questões, vão pondo aqui e vamos tentar responder. Oi! Se tiverem questões, também podem pôr, escrevam e nós vamos tentar responder aqui com o Nicolai. Até já! Fiquem atentos também à nossa agenda, não é? E sigam-nos e se tiverem questões, aproveitem. Bora lá! Isso aqui vai ser bem informal, porque a gente está no meio de um café. Então, em 2 minutos nós vamos ajustar todo mundo aqui e já vamos começar o nosso trabalho. Então, Marco, por favor, pilota aí. Aí vamos nós. A Sandra já está a começar aqui a mexer no pessoal. Eita! Ficas aí? Muito bem, fico. Isso. Beijinho. Oi? Uau! Prendi, não prendi? Já temos aqui algumas pessoas e mais pessoas estão lá fora a chegar. Eu vou chamar. Tinha umas pessoas aí, né? Tá fora, mano. Ai, que susto. Estamos ajustando as pessoas aqui no café para a gente começar o nosso bate-papo. Muito gostoso. Saindo daqui a gente vai tomar o nosso vinho, não é? Como vai? Isso, para se despedir e amanhã voltar para o Brasil, depois de uma temporada absolutamente incrível. O Marco, conversar com as pessoas, se vocês quiserem fazer uma introdução, só tem que estar perto do meu. Não, é isso que como já referimos, vamos começar aqui a nossa conversa. Podes dar já a introdução. Vamos falar um bocadinho. Sandra, queres falar um pouco e dar a introdução da Enneato Grow e do Nicolai? Bem, então, a Enneato Grow é uma academia de transformação. Diz? Chega um bocadinho à frente para as pessoas ouvirem. Ok, está um bocadinho. Isso. Estão a conseguir ouvir? Sim. Estão? Então, estamos aqui. Eu sou a Sandra, sou da Academia Enneato Grow, uma academia de desenvolvimento pessoal. A ferramenta que mais utilizamos é o Enneagrama. Portanto, a Enneato Grow é composta por mim e pelo Marco Dias. Nós trabalhamos com o Enneagrama, chamámos este ano o Nicolai, que é um grande trainer e professor de Enneagrama internacional, é uma referência internacional, e trouxemos-lo cá para trazer um Enneagrama vivencial, um Enneagrama mais profundo. O Nicolai esteve cá esta semana numa imersão, num retiro, portanto foi maravilhoso, e hoje estamos aqui a fazer uma live e o Nicolai vai falar sobre o Enneagrama Sagrado, portanto vai fazer uma introdução. Se quiserem fazer alguma questão, aproveitem. Muito bem. Então, Marco, você segura aí. Vai lá, Nicolai. Eu não vou me preocupar com isso, tá? Você se preocupa com isso. Ok. Pessoal, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a todos. Vem mais próximo aqui, não dá para vir? Não dá para escutar? Chega mais perto. Chega mais pertinho. Isso, aqui ó. Isso. Tem mais cadeirinhas, mostra o pessoal lá, mano. Está-se a compor aqui. Consegue ver? Peraí, deixa que eu te ajudo. Isso. Primeiro agradecer a presença de todos e agradecer bastante o fato da gente estar aqui e conversar um pouco sobre questões que não são coisas que no dia a dia a gente conversa. Eu acho que tem uma beleza muito grande em a gente misturar a nossa vida prática, né? Estamos aqui num café, estamos entre amigos e ao mesmo tempo trazer para dentro dessa vida prática processos de transformação mais profundos.
Acho que a maioria de vocês conhece o Enneagrama ou não, e eu vou falar, acho que o que me vem falar um pouquinho é um pouco da história que está por detrás disso, muito mais do que da formação de personalidades, mas um pouco da história que tem por detrás. Esse é um sistema milenar, né? Ele começa pelo menos 4, 5 mil anos atrás, de uma forma diferente, né? Quando tudo aponta para uma origem no Egito, embora muitos falam de civilizações que são anteriores ao Egito, então pode ser que alguma coisa flua de lá, mas aí já está longe demais para a gente se preocupar com isso. O que mais nos interessa é como o Enneagrama veio parar nesse método mais moderno, que a gente dá o nome de Enneagrama das personalidades. Isso das personalidades, que é quando você passa a ter caminhos diferentes de transformação. Tudo isso começa lá atrás, muito atrás, com uma coisa que a gente chamava, os gregos antigos chamavam de hamartia, né? Os gregos, eles trabalhavam com as hamartia, e assim também os padres do deserto, que eram os padres cristãos dos séculos I, II, III, IV, né, que dizia que foram para o deserto, entenda-se o deserto, talvez o próprio Egito, em processo de meditação, linhas mais gnósticas, e eles passaram também a estudar a questão das hamartia. O que eram as hamartia, que eram 9, e depois evoluíram nos pecados capitais, que eram 9 também, até o Papa Gregório tirar 2 dos pecados e eles se tornarem 7. Mas originalmente sempre foram 9 pecados capitais que vieram das 9 hamartia. O chefe que manda aqui. Uma das coisas que esses místicos eles começaram a descobrir é que se o meu caminho era encontrar a Deus, entenda-se Deus, a plenitude ou o próprio Deus, eu precisaria entender o que me afastava de Deus. O ser humano conhece-se muito pouco. Então eu precisaria entender quais são as coisas que me afastam dessa plenitude, porque quem sabe se a estudá-las eu vou entender que eu estou errando o alvo no caminho de Deus. E o nome hamartia, ou pecado, ele significava errar o alvo. Então ele queria te ensinar o seguinte: vamos compreender o que é a hamartia, vamos compreender o que é o pecado, como ele se manifesta no ser humano dentro do centro mental, que a gente chama, o pensamento dele, dentro das emoções humanas e dentro dos instintos animais humanos. E se a gente compreender essas 9 formas de desvios de Deus, a gente consegue, por um processo de autoobservação, saber quando a gente está desviando do caminho. Então, quando a gente olha para a origem dos pecados capitais ou das hamartia, a gente está falando, no fundo, de estudar, né? Hoje a gente olha para pecado muito como uma coisa que eu vou ter uma punição depois. Mas essa não é a origem da palavra, né? A origem vem sobre algo que significa o desvio de Deus. Então eu vou estudar isso profundamente, me dedicar, e todas as vezes que eu cair nisso e me perceber, eu sei que eu estou saindo da rota que eu ia precisar. Não tem nada a ver com eu me culpar, não tem nada a ver com eu me punir, mas eu compreender que naturalmente, se o meu coração está nessa forma de paixão, que é o que a gente chama, das 9, eu já estou em alguma forma de sofrimento. Eu só não tenho consciência disso. E a humanidade como um todo está em forma de sofrimento na maioria do tempo. Só que o que a gente faz é se anestesiar para não sentir isso. A gente cria todas as formas de anestesia, de desvio, seja na nossa aceleração da vida, seja no não sentir as emoções, racionalizar. Tem várias milhões de formas pelas quais a gente consegue não sentir as dores emocionais que vieram das hamartia. As hamartia foram dar origem aos 9 pecados capitais. Então o Enneagrama ele vai posicionar muitos séculos depois só isso no diagrama. No início do estudo isso não estava no diagrama, mas ele foi posicionado depois. E aí você vai estudar a preguiça no ponto 9, né? A ira no ponto 1, o orgulho no ponto 2, a vaidade no ponto 3, a inveja no ponto 4, né? A avareza no ponto 5, o medo no ponto 6, a gula no ponto 7 e a luxúria no ponto 8. A definição dessas 9 paixões que vem das 9 hamartia, e que ao longo do tempo esses nomes foram sendo modificados, elas são 9 formas de sofrimento do coração. Então quando a gente fala, por exemplo, da paixão da gula, ela não tem nada a ver com gula de comer macarrão sem parar,
ou querer comer demais. Ela tem a ver com um coração que, por estar muito distante das próprias emoções e da presença, ele fica com fome. Né? Fome do quê? Fome de viver o momento presente, porque ele não está aqui aberto e disponível. Ele está, né, acelerado, fechado e não está sentindo nada, como a gente fala no Brasil. E aí o meu coração, por sentir essa falta de algo, ele fica faminto, né? E ele fica, a gente chama ele de starving heart. Então é um coração que fica querendo engolir coisas para preencher os vazios internos. Essas coisas podem ser pensamentos, podem ser experiências, pessoas. Então a gente vai estudar dentro do Enneagrama. Uma dessas 9 paixões, ela afeta o nosso coração de forma mais forte que as outras 8. Embora todas as 9 nos afetem, mas ela afeta de uma forma mais forte. Então, se eu tenho o ponto 1 como mais forte para mim, a paixão da ira, a gente diz que o coração em ira é um coração que mistura um pouco de raiva com ressentimento e tem um pouco de amargor. Né? Então, ele é um coração que pulsa assim um pouco mais e tem muito a ver com essa dificuldade de abandonar coisas que me aconteceram há muito tempo atrás, com essa raiva que às vezes eu consumo dentro de mim e que eu tapo, né, e de alguma forma eu seguro, uma dificuldade de soltar essas coisas e uma raiva misturada com ressentimento. Quando eu descubro que o que habita o meu coração, principalmente quando eu me desvio, é esta forma de emoção, eu acabo de descobrir o meu ponto principal dentro dos 9. Não que eu não vá aprender sobre os 9, mas de alguma forma essa dor é maior, essa ferida é maior. Quando ela acontece no coração, existe uma interligação entre os centros de inteligência. Ela entra no meu pensamento e ela altera a forma de pensar. Então, se eu tenho a paixão da ira e ela tem essa coisa de ter dificuldade de abandonar o passado, né, ela traz para o meu pensamento um pensamento que a gente chama de pensamento de ressentimento. Então, aquilo que você me fez lá em 1974, ainda não soltei. É mais difícil perdoar energeticamente, é mais difícil soltar. Então, para cada um dos 9 pontos, na sua distorção, a gente encontra que a distorção do coração, ela altera a distorção mental, que ela altera todo um sistema, né, energético que está em mim e que me coloca. Claro que a maioria de nós, né, em nossa humanidade, a gente não sente isso, porque a gente tem formas de anestesia. Então eu não sinto que a ira está lá querendo matar, porque eu tenho uma série de sistemas que eu aprendi, coloquei por cima, máscaras, um monte de desvios, no qual a gente é muito bom de fazer isso o tempo inteiro. Mas se eu pedir para você parar um pouquinho, botar os pés no chão, respirar, efetivamente sair daqui e entrar aqui, isso vai pulsar. E muitas vezes a tua mente inconsciente não vai deixar isso acontecer. Ela vai te acelerar, vai te tirar dali, vai criar uma série de coisas para você não sentir essas dores que são grandes. Quando a gente sai do ponto 1 e vai para o 2, que é a paixão do orgulho, a paixão do orgulho ela já tem uma característica diferente. Em vez de um coração irado, ela é um coração, a gente diz que o orgulho é o coração que se infla. Então ele fica meio... né? E muitas vezes o orgulho ele traz para mim uma ideia de que eu tenho o mesmo tamanho de Deus. Embora a minha forma de se apresentar para o mundo é uma forma que parece ter muita humildade, mas no fundo eu quero ser muito importante para as pessoas. É como se lá no fundo, para mim mesmo, eu achasse que determinadas pessoas não teriam conseguido o que elas queriam se não fosse pela minha ajuda, pelo meu auxílio, eu me considero alguém extremamente importante, principalmente para aqueles que eu amo. Claro, isso gera, como eu tenho uma necessidade de ser importante para sentir, né, a forma do orgulho, eu vou fazer demais, ajudar demais, enfim. Tem uma série de coisas que acontecem com o ego e a autoimagem. E assim a gente vai indo para cada uma das 9. A paixão da vaidade é a paixão do coração que entra, cria uma autoimagem de alguém que não sou eu, mas que parece ser alguém de sucesso. Isso acontece desde lá da minha primeira infância. O que o meu pai não conseguiu fazer? Teve uma frustração, por exemplo. A minha criança leu aquilo muito rapidamente e entendeu, se eu me tornar aquilo, eu serei amado. Isso são decisões inconscientes tomadas
nos primeiros meses de vida, não tem nada a ver com o nosso racional. E a gente cria toda uma história de vida, às vezes baseada num personagem que não somos nós. Mas a gente não sabe disso, porque a nossa cabeça se identifica com esse personagem, a gente olha e se descreve através desse personagem, aí existem várias formas de ilusão que acontecem. Isso acontece muito na paixão, né, no pecado predileto, como diz no Advogado do Diabo, que é a vaidade, o pecado predileto. A paixão da inveja para o Eneagrama, embora inveja seja um nome que muitas vezes não caia muito bem, na origem ele tinha um outro significado. Ele significava a paixão da comparação, a hamartia da comparação. É quando o meu coração ele não se sente profundamente conectado com quem o meu espírito realmente é, e ele fica sentindo um vazio de Deus, um vazio de mim. Isso faz com que a minha autoestima baixe e automaticamente o meu coração se compara. Então, quando eu olho para alguém, supostamente a minha sensação emocional é de que aquela pessoa tem uma habilidade melhor que a minha, que eu nunca vou ter, um relacionamento, um casamento melhor do que o meu. E eu passo a ter essas comparações. A minha imagem vai até o outro, idealiza uma história, de repente essa pessoa está lá pior do que eu, mas existe um processo de idealização romântico-emocional. Eu trago para mim, me comparo e falo, não, eu sou bem menos do que isso, né? E aí tem uma paixão que a gente muitas vezes chama a paixão da inveja de paixão do auto-rebaixamento. Porque não é que eu vou lá e volto e me acho... Às vezes eu me acho melhor, mas o que a gente diz, complexo de superioridade e inferioridade é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Você só criou a mais justamente para tentar compensar o que lá no fundo me falta. E dentro da paixão da inveja, que está lá no ponto 4, que eu não chamo de inveja, eu chamo de hipersensibilidade, mas aqui como a gente está falando da história, né, a gente volta para os primórdios, existe um coração extremamente sensível a todos esses movimentos. E a gente pula para a paixão da avareza, no ponto 5. O Eneagrama, ele desde de sempre, ele vai trabalhar com mundos diferentes, o mundo da mente, o mundo das emoções e o mundo do corpo. As distorções são diferentes e as paixões operam de forma diferente. A paixão da avareza é uma das paixões, uma das hamartia menos compreendidas. Ela não tem nada a ver com eu não querer gastar o dinheiro que eu tenho. Não é isso. Lembrar que paixões são formas de sofrimento do coração. Né? Quando a gente olha a paixão de Cristo, o que significa isso? São os espinhos que eu carrego, é a cruz, e aquilo ou mesmo as nossas grandes paixões. A gente sabe que lá no final vai dar alguma besteira. Não existe uma paixão, são idealizações. A própria palavra paixão significa uma descompensação do coração. E a paixão, ela tem um pico e vai embora. Então, as nossas paixões, elas têm essa característica de sofrimento. Essa é a origem. A avareza é quando o meu coração, ao invés de estar disponível energeticamente, para se proteger mesmo, isso tem a ver com histórias de dores, eu recolho ele para dentro, recolho, e a gente diz que a avareza é a paixão do coração gélido do inverno. Ele se recolhe, ele vai para o mínimo que ele pode, se economizando de energia vital, e é quando você chega perto de uma pessoa e às vezes parece que emocionalmente ela não está ali. Ela está ali conversando com você, mentalmente, está bem, mas ela parece que tem uma distância. E eu não estou falando de bloqueio emocional, que é outra coisa. Quando você tem cascas na frente do coração é uma coisa diferente, mas é quando você recolhe mesmo. E aí a paixão da avareza, a gente diz que é o coração no inverno. Então, sabe aqueles animais que quando vai entrar no inverno profundo, eles vão apagando as funções do corpo e começam a sobreviver com o mínimo possível? Isso vai se refletir muito nessa paixão, que é diferente do coração que está disponível, né? A paixão da autoeconomia. Quando eu vou para o ponto 6, a hamartia central é o medo, foi uma das que foi retirada dali, que eu tinha no 6 o medo e a vaidade. Dos 9 pecados capitais, esses 2 foram retirados, né? E uma das brincadeiras ou não que a gente faz é que a igreja na época não podia manter o medo como um pecado, que era justamente aí que eu fundamentava todo o meu poder. Se eu disser para ele que você não pode ter medo de Deus porque isso é um pecado, aí realmente a gente vai ter um problema aí.
Então, mas o medo era um dos pecados capitais. Então, o medo é o coração, a gente diz que é o coração que pulsa em ansiedade. Sabe quando a gente fala o coração na boca? A gente tem essa expressão no Brasil, né? O coração saltou na boca, a respiração vem para cima e ele pulsa. O medo está em todos nós. A gente tem medo de coisas diferentes, dependendo do que a gente tem a ganhar e a perder. Mas alguns de nós têm essa questão mais forte, mais central. E isso traz, portanto, para a mente uma insegurança que é projetada. Então eu passo a enxergar riscos em todos os lugares, mais do que as outras pessoas. O meu foco mental começa a tentar me proteger de uma forma que funciona. E eu poderia chamar hoje, mais de forma mais moderna, essa paixão como a paixão da ansiedade, né? Que é a nossa forma, um dos pecados prediletos da humanidade hoje em dia. Quando a gente vai para o ponto 7, é o que a gente falou da gula, né? Diferente do coração que se economiza, diferente do coração que pulsa em busca de perna, porque ele perdeu as pernas, eu estou falando agora de um coração que está sedento de sentir alguma coisa no momento do agora. Não é sentir uma sensação, é sentir uma emoção profunda. Sabe quando a gente tem com as pessoas, às vezes, que a gente mais gosta, mais dificuldade de ter o coração aberto numa intimidade? A gente tem medo disso. É uma coisa que assusta profundamente, né? Você ter uma vulnerabilidade. Imagina você correr pela vida, fazer 1 bilhão de coisas, 10 milhões de coisas, só que nunca de fato ter parado, ou em poucos momentos você parou, respirou, assentou e trouxe o sentimento daquele momento, né? Esse é o meu pecado favorito, que é justamente o meu estilo principal. E é assim, você nunca para, você vai fazendo 1 milhão de coisas aqui, lá, mas quantas vezes você pegou o tempo, diminuiu a velocidade do tempo e se permitiu estar num lugar sem querer sair correndo para o próximo tão rápido? Isso altera questões no coração. Quando a gente vai para o ponto 8, é a paixão da luxúria. É uma paixão bem diferente. É quase que o oposto do coração 5. A paixão da luxúria é o coração do exagero. A gente brinca que a gula no 7 é você chegar numa festa, se fosse isso é uma analogia só. Eu vou querer experimentar uma coisinha de cada uma. A luxúria é eu mergulhar num balde de uma coisa só, né? E a luxúria faz o quê? Como o meu coração é muito machucado na primeira infância por violências, por questões que machucaram ele bastantemente, eu empresto um pouco da força física, transmuto ela e coloco ela em volta do coração como se fossem barreiras mesmo. Então sabe aquelas pessoas que têm o coração mais endurecido, como se usasse uma armadura, ela parece mais bruta, mais forte? E na verdade isso não é um coração que criou camadas, porque ele é tão vulnerável que é muito difícil para ele se sustentar no mundo como ele é. Então ele tem que acabar criando algumas barreiras, algumas forças. São pessoas que normalmente, né, ficam com o ombro um pouco mais forte, com a coisa um pouco mais dura, só que lá no fundo o que tem é um coração extremamente inocente, extremamente vulnerável. A paixão da luxúria faz com que eu fique grandão, fortão, empurre você antes que você consiga tocar o meu coração, porque é uma forma de defesa, né? E a paixão do ponto 9, que é antigamente a preguiça, por origem, e preguiça não é ficar deitado em algum lugar sem se mexer. Preguiça, você tem, o teu coração, ele se esquece de si mesmo. Então ele anda pela vida de uma forma muito automática, e aí há 30 anos que eu estou trabalhando, cumprindo as minhas rotinas, fazendo o que tem que fazer, cuidando de você, mas efetivamente é como se eu tivesse uma preguiça de olhar para mim mesmo. Quem eu realmente sou? O que eu realmente gosto? Quais são os meus sonhos? Não o sonho da minha mulher, do meu filho, da minha família. Não, o que realmente é o processo profundo de mergulho. E a paixão da preguiça, ela me narcotiza. Então, quando eu vou ter uma ideia dessas que desconforta a minha vida, uma série do Netflix aparece para me salvar e me deixar lá mais vários anos sem poder pensar em nada disso, em nada desconfortável. A paixão da preguiça, ela troca a busca profunda do teu eu pelo conforto.
né, pelo evitar um conflito, mas aí são desdobramentos da personalidade. Quando a gente olha para o Enneagrama Sagrado, o que aconteceu ao longo dos anos é que isso foi vindo ao longo do tempo por várias linhas, e quando chegou na década de 70, houve uma combinação do que havia no estudo das Hamartia antigas, por várias linhas, com o símbolo do Enneagrama, que é uma outra coisa. Enneia vem de 9, gramos é uma figura, esse é um símbolo que vem também de muito longe, mas que lá atrás não se tinha as 9 personalidades. O Enneagrama original, ele trata de uma outra coisa, que são 3 leis centrais que regem o movimento do universo, que eu acho que isso fica para uma outra história, né, Sandra? Que são a lei do 1, a lei do 3 e a lei do 9, que regem o Deus, a Trindade e a lei do 7. Todas as oitavas, tudo no mundo que é cíclico, que nasce, cresce, morre, como uma semente nasce de novo, seja a vida humana, seja o universo, ele também pode ser mapeado dentro do Enneagrama. Não o Enneagrama das 9 personalidades, mas o Enneagrama de processo, como eu gosto de chamar. Então, se você vai para todas as escrituras antigas, todas elas vão falar do Uno, de Deus, ou de tudo que há, que se divide na Trindade. A Trindade é essa que sempre tem 3 forças. Uma força ativa, que é o Pai, uma força passiva ou receptiva, que é o Filho, vamos dizer assim, e uma força mediadora, uma coisa do Espírito Santo, que vai ser a mesma coisa para Osíris, Ísis e Horus, e quase toda a Trindade fala do um que se divide por 3. E tudo no nível, quando a gente vai subindo as oitavas, do ponto de vista de elevação da consciência, de ressonância de energia, o que acontece é que todo o processo que sobe uma oitava se torna mais sutil, seja uma nota musical ou seja o espírito de alguém, ele sobe no que a gente chama de oitavas, dentro do Enneagrama de processo. Então, se eu vou num piano e eu toco uma nota Dó, para ela atingir o próximo Dó, eu tenho uma oitava. Essa oitava, ela matematicamente, é o dobro da frequência, 2 vezes mais rápido. Portanto, se o átomo é 2 vezes mais rápido, ele é mais sutil a matéria. Quanto mais grave, a música fica, do ponto de vista vibratório também da nossa consciência, mais material ele é. Na hora em que eu vou subindo as oitavas, a minha vibração vai ficando, como a gente diz, mais sutil. E o trabalho do ser humano envolve subir as vibrações, mas também manter a densidade, o prático, o animal aqui e agora. Só que a questão é que a minha consciência mais elevada vai poder cuidar do meu animal. A gente diz cavalgar nele com consciência. O que acontece na maioria das vezes para nós é o inverso disso. O nosso animal é quem manda na nossa consciência. Isso é um dos processos que a gente vê. Então, se você vai, por exemplo, como a cor branca se divide, ela vai se dividir em 7 frequências do arco-íris. As 7 notas musicais, elas têm lá uma divisão bonitinha, e só em 2 pontos que ela descontinua, do Mi para o Fá e do Si para o Dó, é o que a gente chama de meio tom. É uma descontinuidade que está regida no Enneagrama também, que é o outro Enneagrama, que é o Enneagrama de processo, que a gente usa tudo combinado. Então, na hora em que você junta para a criação do Uno, eu preciso de 3 forças, que estão representadas no triângulo que tem, uma força ativa, uma força passiva e uma força conciliadora, e eu tenho uma jornada de 7 etapas, que estão regidas lá também pela lei do 7. Quem gosta de matemática sagrada, que é uma dos estudos que estão por detrás disso, se eu olhar para o 1 de se dividir em 3, no triângulo eu vou encontrar os ângulos de 0, 3 e infinito. São dízimas periódicas. Matematicamente, a dízima ela é infinita. Então ela mostra para mim que o infinito, o próprio Deus, está presente na parte. E aí fica aquelas coisas, como um Deus pode ser 3 ao mesmo tempo. Na hora que junta, fecha, mas está o infinito. A mesma coisa quando eu pego o Uno, uma oitava, o Deus, e divido por 7, eu crio uma outra dízima, que é 0, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, que rege a outra figura do Enneagrama, que são as linhas e as flechas, que fazem 1, 4, 2... E ali estão regidas leis que a gente trabalha nos processos de Enneagrama de processo, que são o que acontece com a energia quando ela vai fazendo o ciclo das oitavas. Por que a gente vem fazer esse trabalho do que a gente chama de Enneagrama Sagrado?
O Enneagrama, hoje, o que está acontecendo, e é natural. Eu faço uma analogia muito o que aconteceu com a astrologia, provavelmente ao longo do tempo. A astrologia, que era uma ciência absolutamente profunda, hoje você vai no jornal e ela te dá lá o que vai acontecer com 1 milhão de pessoas igual no mesmo dia, né? Como se fosse uma coisa simples assim. A astrologia é muito mais complexa do que isso, tem uma beleza. E o Enneagrama, de certa forma, ele corre um pouco do mesmo risco. Então, quando a gente vai para a internet ou vai ter um primeiro contato mais inicial, o que a gente enxerga são descrições de personalidades, quase como se fosse uma astrologia, que tem o seu valor no primeiro momento, mas aquilo assim, digamos que você está entrando no palácio mais incrível da sua vida, aquilo não é nem a porta. Você só está olhando pelo buraco da fechadura ainda. E a maioria das pessoas para no buraco da fechadura. Já tem algum ganho, porque olha lá dentro, que lindo aquilo lá, mas olhar pelo buraco da fechadura não é a mesma coisa do que entrar num palácio. São coisas completamente diferentes. O Enneagrama não é um conhecimento mental, embora muitas pessoas o estão tomando como vamos entender as 9 personalidades e isso é suficiente. Obrigado, chefe. E na verdade não é suficiente, nunca foi, né? O que esse sistema rege é um conjunto de práticas que você vai se desafiar e transcender físicas, emocionais e mentais para a tua vida como um todo. O Enneagrama não é um conhecimento, ele é um conjunto de práticas que vão te levar para um processo de cura psicológica e espiritual que vai levar a sua vida toda. Então, o que acontece muito com o Enneagrama hoje é que ele corre esse risco de virar uma tipologia de personalidades mais rasa, mais estereotipada, na qual as pessoas estudam o conhecimento psicológico ali profundamente, mas não fazem o grande trabalho de transmutação, que é, por exemplo, entrar nas Hamartia, sentir essa dor absurda que é quando você para de correr e vem para uma respiração no centro do peito. E aquilo vai durar muitos anos, você vai ter que lidar com muitas coisas. Então, quando a gente faz esse trabalho do acesso ao o Enneagrama tem muitas dimensões. Eu posso trabalhar com ele numa organização, como eu faço há muitos anos. Ainda assim, o que está por detrás daquilo é um processo muito mais profundo e mais sagrado. Então, o que a gente faz lá, no núcleo da consciência, há mais de uma década, é de fato olhar para o Enneagrama como o que ele sempre foi de verdade, um instrumento de transmutação e de elevação da consciência planetária. Tudo o que não é isso é um desdobramento bonitinho, mas a gente tem que tomar cuidado porque pode ser uma manifestação muito superficial e ela corre os riscos disso. E na verdade não é. E a gente está falando de uma jornada que é uma jornada do espírito. A gente olha para esses pontos não como tipos psicológicos, mas como frequências vibratórias presentes não só nos seres humanos, mas presentes nas florestas, presentes nas músicas, presentes em todos os lugares, como se 9 frequências tivessem de fato se juntado para compor um universo. Não é muito difícil de pensar. Olha quantas bilhões de músicas existem na humanidade. Se a gente pensar que tudo isso é a combinação de 7 notas. E ainda assim não se para de criar isso infinitamente. E a mesma coisa acontece com essas frequências. Elas se combinam para criar tudo o que há. Então, quando a gente propõe o trabalho do Enneagrama Sagrado, eu tendo feito o trabalho corporativo, psicológico, por mais de uma década, sinto que tem uma missão muito forte de lembrar as pessoas para elas não caírem nesse risco, principalmente agora que está ficando bastante popular, dos estereótipos que a astrologia aconteceu. E, de fato, olhar para coisas que são muito mais profundas do que isso. Então, é para isso que a gente veio para cá, né? Fizemos esse retiro e de alguma forma é um pouco do que eu gostaria de dizer. Eu tenho por alguma razão, uma missão profunda com esse sistema e eu vejo as violências que são feitas com ele na internet, em todos os lugares, não só com esse sistema, mas como todos os outros, como se eu pudesse reduzir a jornada da consciência humana a meia dúzia de passos ou um final de semana que fosse me causar iluminação. Não é bem isso. O processo é completamente diferente do que esse. Então, um dos nossos trabalhos nessa parceria é divulgar e lembrar as pessoas para que elas se deem conta de que o que tem por detrás disso é muito maior, né? A nossa jornada neste plano
Ela tem um elemento que é material, que é físico, só que isso existe uma razão. Por detrás existe uma jornada que é uma jornada da consciência espiritual e o Enneagrama mapeia isso sim. Ele está por detrás disso sim. Então eu sei que é pouquinho que a gente está falando aqui, espero que seja até útil, mas é um pouco acho que do que tem para dizer, se essa mensagem de alguma forma em relação ao Enneagrama tocar e acordar aqui, seja aqui em Portugal, eu me sinto de missão cumprida, estou bem feliz e aproveito para agradecer a semana surreal que a gente teve aqui e sinto que estaremos juntos de alguma forma por bastante tempo. No Enneagrama de processo, a gente diz que quando a gente vai iniciar um processo novo, que a gente toca a nota Dó, que é a Dó oitava. E na hora que você toca a nota Dó, aquela vibração vai iniciar um novo processo. E eu sinto que a gente tocou uma nota Dó com muita força. E que ela vai reverberar como uma pedrinha no lago por bastante tempo. Então, em nome do Núcleo da Consciência, agradeço aí a Sandra e ao Marco. E passo para vocês aí, a gente pode fazer perguntas, podemos conversar um pouquinho. E vai ser um prazer fazer isso. E aí eu passo a condução para vocês, amigos. Nicolai, eu tenho uma pergunta. Vamos. Dentro do Enneagrama de personalidade tem 9, que seriam os 9 pecados, né? Esses 9 pecados, tudo vem pela primeira infância ou tem coisas que eu posso também trazer de ancestrais que eu carrego como padrão? Essa pergunta vale $1 milhão e a gente foge dela. Não, é uma pergunta boa. Eu vou dar a minha visão. Eu não sou o dono da verdade, mas eu me sinto na responsabilidade da minha visão real, até por ter observado, né? Antigamente, quando a gente ia para as comunidades de Enneagrama 15 anos atrás, existia as escolas, as diferentes tradições principais do mundo, elas falavam coisas diferentes. Então eu tinha as tradições mais espiritualistas que iam dizer, olha, isso aí tem a ver inclusive com a sua história de vida, de várias existências, aquilo já está na vibração da sua consciência e obviamente quando você faz o acoplamento ou faz lá o teu plano de existência, o teu plano kármico ou seja lá o nome que se dá nas diferentes tradições, aquela vibração ela já vem com você, portanto ela transmuta no corpo físico, né? E hoje nos campos morfogenéticos, quem gosta vê isso, portanto seu tipo já vem com você. Não interessa o teu pai, não interessa a tua mãe, nada disso. Há 15 anos atrás, tinha uma linha que era mais determinista, que a gente dizia. Ela dizia, não, o meio influencia. Então isso o teu pecado principal, tem a ver com a maior dor que você teve naquele momento do tempo e por conta daquele trauma psicológico, desenvolveu-se aquele ponto. Essa visão está indo embora. Por conta de muita pesquisa mesmo, hoje as escolas já têm uma visão de que o seu tipo vem com você. Elas não concordam ainda de onde vem, mas a gente já sabe que vem com você. Como eu vejo isso, tá? A minha visão essa é uma história que já vem com você, só que como ela é uma questão kármica, ela vai ser reproduzida na tua história de vida prática, porque é com ela que você tem que lidar. Então, no momento que você tem aquela ferida principal, a vida é muito sábia. Ela reorganiza o mistério da vida para te botar aquela mesma situação de novo, não porque ela quer te dar chicotes, mas porque ela quer te ajudar. Ela vou reproduzir vibratoriamente aquilo que você viveu 40 vezes para que você tenha uma oportunidade de lidar com isso de uma forma diferente. Então, essa é a minha visão. Então, se eu for olhar para a história de qualquer um dos tipos e olhar para a infância, eu consigo encontrar coisas que de fato, olha lá, eu sou isso por causa daquilo. Mas o que a gente foi vendo, por exemplo, um trabalho muito bonito, foi com gêmeos, univitelinos. E normalmente eles têm tipos diferentes. E eles viveram as mesmas situações. Então é muito mais uma questão de filtro. Aquela mesma trauma que pegou você de um jeito, pegou você de outro jeito. Então a gente foi descobrindo que existe essa predisposição que já está carregada no seu tipo. Se eu sou um 8, eu tenho uma história de que haverá uma traição, uma violação. Nos primeiros meses do bebê, o bebê sofre de tudo nessa vida, né? Ele sente falta, fome, desespero. É muito difícil ser criança. Não tem nada de fácil em ser
a infância é a fase mais difícil da vida. Só que assim, enquanto um bebê, ao sentir aquela separação da mãe absurda, vai fazer uma coisa, de repente, se anestesiar, o outro vai criar um outro mecanismo. Da onde veio isso? Vem já da predisposição que ele tinha. Então, hoje, na minha visão, isso já vem com você, não só os tipos, como os instintos, que a gente chama, vem de uma linhagem, de uma perspectiva espiritual. Agora, você vai encontrar momentos que aquilo, de fato, comprova a crença, vamos dizer assim, né? Outra coisa importante é assim, os tipos, ao se desdobrar em personalidades, tem níveis de consciência diferentes. Então eu falei aqui um pouquinho da gula. Uma coisa é a gula te dominar absurdamente, isso vai te dar um tipo de vibração. A outra coisa é você ter feito bastante trabalho de cura e ela te dominar menos. Você tem aquele raio, aquela frequência, 7, mas ela tem uma nota musical diferente. Ela toca num outro andar. Então isso é uma coisa importante, que os tipos não são parados. Eles têm no mínimo 9 níveis diferentes, completamente diferentes. Se eu for comparar um 8, eu vou comparar o Donald Trump, com Madre Teresa de Calcutá. É a mesma nota musical que toca. Só que assim, tem uma diferença de consciência absurda. Então esse é um outro ponto do Enneagrama. Esse é um outro problema sério que a gente vê. As descrições de que a pessoa daquele número é daquele jeito. Não é assim, depende em que estágio da consciência ela está, os comportamentos são completamente diferentes. E a gente varia, vamos dizer, dependendo do calo que aperta, a gente desce para o nosso piorzinho, né? E às vezes a gente tem os nossos melhores momentos, aquilo vai modificando. Então isso também é relevante. Então hoje o que a gente sabe, aí muita gente fala assim, então eu vou nascer desse jeito, não importa que era minha mãe, que era meu pai. Mais ou menos, por duas razões. Algumas escolas nos Estados Unidos que elas trazem uma coisa interessante. Primeiro, lembrar que a gente tem as 9 energias dentro de nós. E o que a gente tem visto? Que a tua é a tua central, ninguém tira, veio com você. Aí, cada tipo é ligado em linhas, né? Tem linhas do diagrama. Aquelas duas energias tem muito em você também. E normalmente são sombras, são partes da tua psique que você não quer ver. E tem escolas que falam assim, depois disso, os tipos mais fortes são os dos seus pais, que você internalizou na infância. Então você encontra aquelas curas para fazer dentro de você, sim. Só que como elas vêm de fora, por mais profundas que elas pareçam, elas não são mais profundas do que aquela que você já traz na sua essência. Mas não tem como fugir. Um pouco do estilo, da vibração dos seus pais, você vai internalizar e aquilo vai ser algo que vai ser forte na tua personalidade. Não é a escola, não é a forma que eu lido, mas há escolas que falam, eu no meu caso seria 715, que é o meu, o da minha mãe e do meu pai. Tá? São outras linhas, né? Eu vejo de uma forma diferente, mas eu respeito bastante essa ideia de que sim, tem energia para ser curada nessa história aí. Se você carrega o que já vem de antes, você já carrega a energia deles também antes, né? Aí são os mistérios que vão embora, né? Claro. Isto é mais ou menos da época do I Ching ou I Ching. Alguma informação do I Ching ou I Ching? Eu não sei exatamente quando, aí exatamente quando o I Ching saiu, né? Agora, uma coisa que a gente tem feito e percebido, quando a gente volta para estudar essa sabedoria antiga, né? Porque aqui a gente está olhando um desdobramento de algo que no fundo vem de escola iniciática. Então quando a gente volta para o Ocidente, né, dali emanou Grécia, dali emanou os conhecimentos da Índia, judeus, eles têm uma fonte em comum que é o Egito. Quando você vai para o Oriente, eles têm uma fonte em comum que é a China. Então, se a gente olhar para tantos mil anos atrás, é como se essas escrituras ou sabedorias, elas floresceram no planeta em pontos diferentes. Um deles foi o Egito, e ali foi para a Índia, e ali foi... E que alguns vão dizer que são os Atlantes, muito antes do Egito. Aí nós estamos falando de 20 e poucos mil anos atrás. E teve esse boom na China também, né? Toda a sabedoria que veio de uma outra forma. Então, são mistérios que eu não nem me atrevo a olhar para isso, né? Mas é importante saber que essas coisas vêm de muito longe e que elas revelam coisas para nós, né? Pouco do que eu poderia dizer. Não é por acaso que sabemos os nossos pais.
Não, nunca é. Não, ninguém nasce na barriga. Uma vez eu ouvi uma frase que eu gostei muito, que é: existem pais acidentais, mas não existem filhos acidentais. E fazer esse processo. A mudar a sua vibração? Sim, claro. Então, se eu já sei que eu tenho um problema no 9, eu escuto uma música para poder melhorar? Os 8 dias a gente passou fazendo isso. Existe uma terapia que é terapia de frequência. As músicas, elas são frequências vibratórias. Então, se você vai, por exemplo, para uma jornada xamânica, boa parte dela é feita com cura vibratória por conta a gente que nem chama de música, chama de frequência. Escuta essa frequência aí. Elas são antídotos. E tem gente que faz terapia vibracional com música. Então, a gente usa bastante. Como a gente conhece em cada ponto onde está e aprende, né, um dos trabalhos que a gente fez essa semana é ter percepção de campo energético. Então, sentir o campo físico, emocional e mental. Como a gente sabe em que ponto a pessoa se encontra, a gente sabe qual frequência entra ali como antídoto. Mas isso é uma coisa que a gente faz, mas isso não é do Enneagrama. Isso faz parte do que a gente criou. Ah, legal. Isso aí é nosso. Isso aí é outra coisa. Mas sim, Os acidentais e dos pais acidentais, e já agora lembro-me de uma investigação que tem sido feita, órfãos de pais vivos. Portanto, isso não sei se tem, como é que é, dos acidentais. Essa é uma frase que me tocou muito, porque a gente fala, né? O tal filho não estava programado de alguma forma, né? Mas, mais ou menos. Eu não sei o que significa a frase. Filhos que nasceram e que, sem amor, portanto, que durante toda a vida não sentiram o amor dos pais. Portanto, são os pais vivos. Isso Os pais estão vivos, mas eles não sentem que são filhos. A minha visão sobre isso, e acho que a constelação sistêmica vai ajudar muito, que é cada um só pode dar aquilo que tem para dar. Então, normalmente, na minha leitura, se isso acontecer, provavelmente esses pais também não receberam o que veio antes, também não receberam o que veio antes, né? Existe uma cadeia comum na humanidade de não ter acesso ao amor. Né? Você vai passando as dores e as limitações que você recebeu. Então, um dos trabalhos que a gente faz muito em um dos raios, e aí não é trabalho com os tipos, é com aquela frequência para todo mundo, que é no raio 1, é o trabalho do auto-perdão. E o trabalho do perdão que a gente chama dos meus pais possíveis, e não aqueles que eu idealizei ou que eles poderiam ter dado. Esse é um dos trabalhos que a gente faz. Porque na nossa metodologia, isso também não é do Enneagrama, é nosso, é da forma que a gente criou, a gente faz a cura das 9 frequências em você. Embora você tenha uma fundamental, a gente vai olhar para toda a história do que os 9 caminhos representam e não vai ter como fugir de olhar. E um deles tem a ver com auto-perdão, amor incondicional, que nós trabalhamos bastante, né? E a gente vai curar os pais dentro de nós e assim vai. E quem sabe para frente a gente não passa essa bola, como eu vejo. Muito bem. Mas alguém quer fazer uma pergunta? Claro. Claro. Se eu quiser passar a fechadura e abrir a porta, qual é o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo é ver a porta, né? Ver que ela está ali e ter alguém para te ajudar a olhar na fechadura. Aqui, né, o Marco e a Sandra, daqui a 15 dias eles têm o primeiro não, o retiro inicial, que é o contato inicial, é 1 dia ou 2? É um dia. Um dia. E vai ser onde? Vai ser aqui em Lisboa, vamos dizer o sítio agora, vai ser no dia 28 de março e vamos ter depois um nível a seguir, que será dia 25 de abril, em Lisboa, no Recio, no Hotel Gato. Então esse primeiro dia é o dia que você vai fazer o seu Enneagrama, vai fazer eu mesma, vou fazer o mesmo, então é assim que eu vou abrir a porta. Você pode começar antes olhando para a porta, que é, por exemplo, a gente tem o nosso aplicativo, que é o Enneagrama para Líderes, que você baixa, ele é gratuito. Você já pode começar, mas não é algo para você dizer assim, eu confio 100% no que tem ali. Ele é um início para chegar num primeiro trabalho, que é um primeiro trabalho que de fato tem que tocar os 3 centros, e aí de fato é onde você vai descobrir qual é o teu ponto, né? Normalmente vai cair
um tijolo na sua cabeça, e aí você aprende a se amar, se respeitar tudo bem, né? E o caminho se abre. Nesse por workshop é aí. isso, como diz o Nicolai, depois de usarem o aplicativo e descobrirem então qual é o tipo, vão perceber depois nesse workshop um pouco mais sobre Beijinhos. cada personalidade. O que acontece, já aconteceu em alguns workshops que já fizemos, as pessoas até vão sem saberem qual é o tipo, mas depois descobrem lá facilmente. Cai a ficha, como diz o Nicolai no show. Caiu, a gente diz, caiu o orelhão. Não existe mais orelhão. É isso. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Se não é hora do vinho. Sempre é hora do vinho aqui. Acho que podia tirar, pena que eles foram embora, né? Podia tirar uma foto de todo mundo. É verdade. Eu tirei. Então tá bom. Então deixa eu dar um tchau pra turma aí. Aqui. Do organizacional então. Ah, pode falar, se quer falar. Não quis falar um bocadinho do organizacional. Acho que deixa pra lá. Hoje acho que foi. A gente também se compromete, né, com o pessoal que está assistindo a gente. Nós vamos pegar um dia para falar sobre as aplicações organizacionais e de liderança, né, que é a consultoria que eu faço aí há 15 anos, que a gente vai fazer essa parceria aqui em Portugal, e as várias outras manifestações. Então a gente não criou 3% do que vem pela frente aí nesse próximo 1, 2 anos, e essa parceria vai ficar mais e mais firme. Então vem muitos desenvolvimentos aí pela frente, em todas as formas. Agradecer em nome do Núcleo da Consciência, agradecer aí a Ju, a Mari, ao Gustavo, a Thaís, ao Everton, ao Roberto, a toda a turma do Núcleo, aos professores queridos que estão no Brasil. E nós estamos e seguiremos. Amanhã volto para o Brasil. Meus 2 pequenininhos estão morrendo de saudade. Foi uma jornada incrível. E um grande beijo para todos. E muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Sandra. E que a nossa parceria seja conduzida pelo plano maior e as coisas continuem se manifestando. Eu sinto que assim será. Então é só encerrar aqui. Isso. Isso. Não, e dando continuidade ao que o Nicolai estava a dizer, que assim seja, não é, Marcos? E assim será. Adeus, beijinhos aí para o Brasil. Obrigada pela vossa participação e até breve. Eu gosto do beijinhos. Agora eu tenho que encerrar. Tem desejo?